Porque muitos podem até fazer como Pedro. Eu tenho coragem de começar esse propósito. Eu tenho coragem de sair do barco. Mas no momento que eu estou vendo as ondas, a tempestade, os trovões, eu olho para as circunstâncias e eu começo a afundar. Sempre é um medo que vai te colocar debaixo da água. Mas sempre é a coragem movida, a fé movida pela coragem de acreditar, é que te vai fazer você andar sobre as águas. Então, confie no que Deus está fazendo. Saia do barco e comece a andar. O momento de você entender o que Deus está fazendo aqui. Pai amado, Pai querido, como Neemias, meu Deus, Deus grande e temível, estamos em sua presença, meu Deus, novamente para glorificar e exaltar o seu nome, para nos aproximarmos, meu Deus, para conectar com o nosso verdadeiro tesouro. Nós vivemos um dia de glória, Senhor, algo assim que não se explica, se vive, Senhor. Não dá para eu falar o que eu vivo, o que nós vivemos e que as pessoas aqui que estavam, meu Deus, viveram, possuíram e levaram para a sua casa. E muitos que eu já vejo, meu Deus, voltaram novamente porque querem andar uma milha a mais. Muitos que estão aqui, meu Deus, novamente, porque sabe, Senhor, que o Senhor é a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E nós somos, meu Deus, a geração, meu Pai, de Maria, que escolhe a boa parte. Nós estamos aqui porque sabemos que nós, meu Deus, verdadeiramente encontramos o nosso tesouro. O Senhor é o nosso tesouro, meu Deus. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Não há palavras, meu Deus, no nosso vocabulário que possa expressar um nível de gratidão, meu Deus, que nós estamos vivendo aqui. Nós te amamos, Senhor. E eu peço, meu Deus, que aqueles que estão, aqueles que vieram, possam ter os corações abertos, como diz em Salmo 51, o Senhor se agrada, meu Deus, de um espírito quebrantado e um coração contrito, Senhor. O Senhor quer, meu Pai, um espírito quebrantado, um coração, meu Pai, quebrantado. O Senhor, meu Deus, quer um povo que está aberto, Senhor, para a Tua operação. E que nós possamos, meu Pai, viver esta glória hoje aqui. Que cada um, meu Deus, possa já ter a consciência, meu Deus, e a certeza e a convicção que nós estamos dentro de um portal da imensa provisão da graça, um portal, meu Deus, de milagres, um portal de vitórias, um portal, meu Deus, que aquilo que nós viemos buscar, nós estamos levando hoje, já neste segundo dia do propósito. Meu Deus, eu tenho a convicção, a certeza que nós estamos voltando hoje, meu Deus, com respostas para a nossa vida, respostas para o nosso financeiro, respostas para a nossa saúde, respostas para o casamento, respostas para os filhos, respostas emocionais, respostas profissionais, respostas judiciais, resposta, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, meu Pai, e é isso que eu creio, e é isso que nós estamos aqui vivendo para a glória de Deus, meu Deus. E que o Senhor possa, meu Pai, repetir, meu Deus, se possível, e eu creio de uma maneira maior ainda do que nós vivemos durante o dia. Porque o Senhor faz assim, meu Deus.
E a tua palavra deste ano, meu Pai, é essa: o melhor ficou para o final. E se é possível isso, meu Deus, eu peço que o Senhor repita na vida do nosso povo, que o Senhor derrame, que o Senhor levante o nosso povo, meu Deus, que cada um, meu Deus, possa, Senhor, já ter nesta semana e neste mês, meu Deus, aquilo que por uma vida nunca teve, aquilo que por uma vida nunca viu, aquilo que por uma vida nunca presenciou e muito menos testemunhou, Senhor. Eu creio, eu possuo, eu profetizo sobre a sua vida bênçãos, eu profetizo sobre a sua vida tudo aquilo que você veio buscar, eu declaro, você está levando. Esta unção de prosperidade, essa unção de definições, essa unção que derrama autoridade sobre você, essa unção que te conecta para uma conexão divina, como a sunamita e Eliseu, meu Deus, que investiu, meu Deus, na sua vida espiritual e recebeu, meu Deus, meu Pai, no dia mau, a resposta daquilo que ela plantou. Os créditos, meu Pai, que ela depositou, Senhor, ela recebeu, meu Deus. E algo, meu Pai, que seria impossível se ela não tivesse feito. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor, meu Pai, nos dá a oportunidade para investir, Senhor. Para que no dia, meu Pai, que nós venhamos a precisar, meu Deus, nós teremos de sobra. Os nossos celeiros cheios, o nosso quarto montado, meu Deus, preparado para uma ressuscitação, meu Deus. E eu acredito nisso. Áreas da nossa vida, meu Deus, estão sendo ressuscitadas. Eu acredito, meu Pai. Eu acredito, meu Pai, que situações mortas estão sendo encerradas na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Conduza este trabalho, meu Deus, e que ninguém, meu Deus, possa, meu Pai, perder este portal, estes milagres que nós estamos vivendo hoje aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado à sua vitória? Pelo Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Claro que você é. Repita comigo. Eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. Fala, muito boa noite para você. Hoje, todos nós estamos vivendo uma glória. E você vai viver a sua glória. E hoje você volta para a sua casa com respostas e definições. Declaro na vida dela, isso vai acontecer hoje. Eu tenho certeza. Nós temos a certeza que isso Deus irá fazer nas nossas vidas. Na realidade, já fez. Em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Eu não posso começar a palavra, né, sem falar um pouco do que eu vi hoje Deus fazer. Para início de conversa, se algum, né, cego não pôde ver, ou melhor, nunca viu o que é o dunamis de Deus, hoje tinha um testemunho aqui vivo, uma mulher que ficou quase 10 horas, derramando, transbordando, liberando, curando, entregando do primeiro ao último da mesma forma aquilo que Deus colocou no coração dela. Tratando, né, com as devidas proporções, mas é como Jesus nós vamos tratar a cada pessoa. Ela investiu e os milagres aconteceram. Desde as 7 horas da manhã nós estamos vendo isso. Foi quase 10 horas num mover extraordinário, sobrenatural.
que nós vivemos aqui, estamos vivendo aqui, é algo sobrenatural. Então é interessante que Deus colocou isso no coração da bispa, né, ontem. Ela consagrou esse azeite e essa unção foi derramada hoje. Muitos voltaram agora à noite, que eu vi essas mesmas pessoas 7 horas da manhã aqui. Muitos ficaram praticamente o dia todo. Né? Tem uma parte aqui que eu vejo que ficou desde as 7 horas e está na igreja. Isso é investimento. Se você pode fazer, por que não fazer? 7 horas da manhã, no dia 7, no mês 7. Será que não tem? Será que isso é aleatório? Será que é uma coincidência ou uma cristocidência, né? É uma cristocidência. O 7 simboliza plenitude. E o que Deus está fazendo hoje aqui, Ele está acertando a nossa vida. Muitas áreas, muitas áreas, principalmente a espiritual, não estavam da maneira que deveria estar. E eu creio que hoje foi um mover, que a partir de hoje, ninguém é a mesma pessoa. Ninguém vai viver, ou melhor, não pode viver da mesma forma. Porque da maneira que você subiu e deixou aquilo que impedia, que te segurava, que te roubava, que te adoentava, você desceu e essas situações não foi com você. Elas ficaram neste altar. De ontem para hoje, eu vou começar fazendo a pergunta que a bispa ainda ela fez hoje de manhã. De ontem para hoje, quantas vezes você profetizou, vai ficar tudo bem? Está tudo bem? Quantas vezes nós declaramos, vai ficar tudo bem, está tudo bem, vai terminar bem? A incredulidade é algo que joga as nossas vitórias para o futuro. Isso é uma das coisas mais reais, mais verdadeiras que nós vemos no dia de hoje. Quando nós lemos em João 11, 17, abra sua Bíblia aqui em João 11, 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para se consolarem por causa da morte do irmão. Por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É interessante isso, porque a Bíblia faz questão de mostrar a quilometragem, a distância, né? Eu tenho certeza que a grande maioria, vamos dizer 90% das pessoas, moram mais de 3 quilômetros daqui. E quantos minutos você demora para chegar? Bispo, mas Jesus não tinha carro. Ok, mesmo se fosse a pé. Não demoraria 4 dias, sim ou não, pessoal? Então é óbvio que isso era proposital. Às vezes nós nos focamos tanto no prazo, no tempo, inclusive a bispa falava sobre isso ontem, sobre Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Então quantas pessoas ainda estão presas ao tempo e não entendem que primeiro nós determinamos o tempo que nós ficaremos no deserto. O tempo que os israelitas era para chegar à terra prometida é incomparável ao tempo que eles ficaram no deserto. Então muitas vezes a gente quer sair do deserto, eu estou focando tanto no deserto, e Deus está falando, o problema não é o deserto, criatura. O problema não é a comida do deserto. O problema não é os problemas que o deserto gera. O problema é que você não está olhando para o lugar certo. Se nós olharmos somente para Deus, nós não olharemos para o tempo. Já parou para pensar nisso? Se você tiver fome de Deus, você não olha mais para o relógio.
Se você tiver sede de beber esta água, você não fica pensando que o meu corpo físico está com sede. Se você está focado no pão da vida, você não fica pensando no pão da padaria. Eu acredito, tenho certeza na realidade, que a bispa não comeu nada hoje. Ela comeu agora. E em nenhum momento a fraqueza foi demonstrada. Nenhum momento a fragilidade corporal física foi revelada. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, as dores, o cansaço, dor no corpo, a dor física em si, até o emocional, os problemas, não são maiores do que o espírito. Então o problema é que muitas vezes nós temos mais do natural do que do sobrenatural. Sim ou não, pessoal? Jesus queria mostrar a todos que estavam ali que Lázaro estava dormindo. E às vezes a gente fala, meu Deus, bispo, morreu. Não, está dormindo. Tem coisas que estão dormindo. Pode ser que não seja há 4 dias. Pode ser que esse problema está dormindo há 4 anos. Situações que não serão resolvidas, como muitas vezes nós vemos causas na justiça, né? Eu já vi situações de inventário há 12 anos, 14, 20 anos, 30 anos, e não é resolvida. Mas o que nós vimos recentemente, com as ofertas da viúva, né, este mover grandioso que nós testemunhamos aqui essas semanas, diversos testemunhos, nós vemos situações sendo liberadas em minutos. Problemas que poderiam demorar anos, situações inclusive na justiça. Recentemente ainda um bispo mandou mensagem para mim, falando de um problema que demoraria 2 a 3 anos para ser resolvido. Foi resolvido no momento que essa pessoa ela derramou. Ela entregou. Então Jesus, Ele quer que você foque nele. Ele não quer mais que você tenha a incredulidade e acreditar que não vai acontecer. Muitos momentos na Bíblia, na palavra, Deus nos revela, independente da situação. A situação pode parecer impossível, mas eu estou chamando e clamando ao Deus do impossível. O fato, eu posso te falar um fato mais grave ainda. Mais do que Lázaro, Ezequiel 37, era só um cemitério. Não tinha ossadas, até as ossadas estavam quebradas. Era o lugar de morte. E o que Jesus disse? O que Deus perguntou? Até pedi, né? Acho que eu não lembro se eu pedi para o pessoal separar, mas eu separei. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Estava muita coisa, era muita morte. Eram situações que às vezes você pode parar e pensar, bispo, ali no canto está o meu casamento nas ossadas, o meu financeiro nas ossadas, a minha saúde nas ossadas, os meus filhos nas ossadas. Tem muita coisa que é onde você... Deus, às vezes, Deus ele faz isso para mostrar para você. Deus ele te mostra, ele faz de maneira proposital, ele te leva de um lado para o outro para te mostrar a devastação da sua vida. Ele te mostra, ele quer te mostrar, olha o prejuízo, olha sem mim aonde você chega. Olha que eu posso, olha a situação que você chegou. Olha as decisões que você tomou. E naquele momento você vê, aqui no livro de João 21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir.
Você entende isso, pessoal? Deixa eu tentar te explicar. É como aquelas pessoas que chegam na igreja e falam: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, Deus tem um vinho novo para mim, eu vou beber desse vinho. Está ligado às minhas vitórias. Eu declaro imensa provisão de graça. Eu declaro, eu creio que Deus está colocando uma mesa no deserto. Deus está derrubando os meus inimigos. Deus está me favorecendo. Deus está me curando. Deus está me curando. Deus está me levando. E você repete, 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 repete. Ao mesmo tempo, você fala. Muitas pessoas estão falando. Se o senhor estivesse aqui, mas na mesma frase você fala: mas eu sei que mesmo assim Deus dará tudo o que o senhor pedir. Quantos estão com essa mentalidade dividida e não sabem qual é o certo? Espera aí, Deus vai dar tudo o que você pediu? Ou se tivesse aqui não tinha resolvido, não tinha acontecido isso? Qual é o argumento, qual é a narrativa que você vai ficar? Porque Deus está falando há muito tempo, mente dividida, ou melhor, reino dividido, cidade dividida e casa dividida não subsiste. Ele dá os 3 exemplos para não ter dúvida. Todas, se é reino, se é cidade ou se é casa, não adianta. Até o inferno unido, e se não tiver união, não subsiste. Amém, pessoal? Então, muitas pessoas repetem muito bem, declaram muito bem, mas ao mesmo tempo não acreditam que é possível uma ressuscitação. Não acreditam, como aqui, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: então profetiza, criatura. É isso que eu estou dizendo, né? Não disse isso. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Espera aí, não é a tua palavra, nunca foi a tua palavra, nunca foi o teu poder, nunca foi a tua experiência, nunca foi nada de você. E como Davi, tudo veio de ti, tudo volta para ti, eu não tenho nada. Então, se é tudo por ele, então eu profetizo em cima da palavra dele, a palavra que ele mandou eu liberar. Não é minha própria palavra, não é os meus próprios argumentos, não as minhas próprias narrativas, não os meus próprios networks, meus contatos, é a palavra dele, é a mensagem dele. Porque quando ele manda, quando ele aponta, repita comigo: ele paga a conta. Assim diz o soberano Senhor: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Ele não mandou a carne se juntar com os ossos, os tendões se juntar com os músculos se juntar com não sei o quê, e a pessoa e os mortos se levantarem. É a primeira coisa que ele disse: o segredo está no Espírito. A primeira coisa que você tem que fazer para você ver coisas mortas, até me emociona, ressuscitar na nossa vida, tem que ser pelo poder do Espírito. É tudo pelo poder do Espírito. É como Marta perguntou: como vai ser uma menina sem nada, desprovida de muitas coisas? Como vai ser? Não foi como Zacarias colocando o seu problema na frente de Deus. Eu já sou velho, então fica quieto, agora vai ficar mudo para você aprender. Você usa a boca para falar o que é direito, senão quando não usa, então vai ficar quieto. Porque tem, às vezes Deus faz isso mesmo. É melhor deixar a pessoa muda. Isso acontece também com o financeiro, tá, pessoal? Quando o problema é o dinheiro, Deus tira o dinheiro para que Deus se torne a solução. Quando você colocou Deus em primeiro lugar, acontece isso: Deus te tira o dinheiro para te salvar. Então muitos estão falando: bispo, meu problema é o dinheiro. Não, o teu problema é que você não enxerga que Deus, como diz aqui no hino,
Eu encontrei o meu verdadeiro tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Deus, Ele tira o seu bem mais precioso para você entender o que realmente é um bem precioso. Deus, Ele te tira os seus tesouros para te mostrar qual é o verdadeiro tesouro. Deus, Ele compara e nos ensina e nos revela, e nós andaremos em ruas de ouro para mostrar que o ouro que muitas pessoas se batem, se matam, no céu a gente pisa. Porque lá não tem sol. Porque a glória do Eterno é que ilumina toda Jerusalém. Esse é a verdadeira luz. Esse é o verdadeiro tesouro. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não estamos entendendo o que Deus está falando aqui. Porque eu fico colocando tantos empecilhos, eu coloco tantas barreiras, levanto tantos muros, e Deus está falando, eu sou um Deus simples. Simplifique. Simplifique. Quando nós pensamos, é interessante que Deus é um só. Você precisa entender, Deus é muito mais fácil você focar em uma coisa. Marta tentou resolver várias, Maria tentou resolver uma. E o que Maria e Marta nos ensinou? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Ela só ensinou isso para nós. Ela só ensinou isso. Se eu busco a Deus, as outras são acrescentadas. Maria perguntou como vai ser, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. E você vai viver o impossível. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E aqui nós vemos isso. E aqui nós vemos. Jesus disse, e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo. Repita comigo. O nosso amigo Lázaro está dormindo. Agora continua para mim aqui, ó. Mas eu vou lá acordá-lo. Deus está nos falando hoje que essa situação não está morta, ela está dormindo. Mas Ele quer acordar hoje. Situações mortas, Deus está acordando. Essa unção que vem para despertar, para acordar, para avivar o nosso povo. O Senhor, se Ele está dormindo, isso quer dizer que Ele vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamando o gêmeo, disse, vamos nós também, afim, e aí o Tomé, quando fala, não fala nada. Aqui, ó. As pessoas estavam na casa de Maria, consolando-a. Viram ela, levantou-se e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava logo, que viu e caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse a Maria, chorando, e viu as pessoas que estavam com ela chorando também, e ficou muito comovido. Onde foi que vocês sepultaram? Venha ver Jesus. Jesus chorou, então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas pessoas disseram, ele curou o cego, mas poderiam ter feito algumas coisas, mas poderia ter feito alguma coisa para que o Lázaro não morresse. Novamente, as pessoas colocando empecilho e bloqueando Jesus. As pessoas estão falando com Jesus. As pessoas já testemunharam quem é Jesus. As pessoas até mesmo já tiveram as experiências com Jesus, mas ainda está colocando de maneira natural que se ele tivesse aqui não teria acontecido tudo isso. Mas quem disse que Deus não queria que fosse assim?
Tem coisas que na nossa vida precisa ser assim. Tem pessoas que precisam aprender com a dor, com a perda. Mas mesmo com as colheitas, Deus tem misericórdia. E vem para mostrar que você está no lugar certo. Você está procurando, e você está esperando, e você está confiando. Mesmo nas limitações, eu estou no lugar certo. E eu acredito que este problema hoje me fez estar aqui neste propósito. E é o que eu falava isso ainda ontem, ao final do culto. Eu tive vários atendimentos e uma das pessoas veio me falar de uma situação muito grave. E eu disse, vamos olhar para o outro lado. Se essa situação não tivesse acontecido com você, você não estaria aqui. Ela falou, sim, então isso não é ruim. Deus, Ele quer uma aproximação maior. Deus quer que você enxergue um problema como uma corda que te puxa para o Altíssimo. Entenda que a gente muitas vezes precisa, infelizmente na nossa vida, uns aguilhões, né, para empurrar a gente para o lugar certo. Porque talvez sozinho a gente não ia. Talvez sozinho a gente já está esperando alguma coisa acontecer. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Tem coisas que nós vamos ter que fazer. Isso é uma palavra que já veio com muita força, nós já falamos várias vezes e novamente ela está voltando. Tirem a pedra. Nós temos que fazer coisas. Eu tiro as coisas, eu arranco as coisas para ver a glória de Deus ser revelada. Inclusive na palavra profética desse ano foi assim. Uma situação ruim havia acontecido no meio de uma festa. E na nossa vida eu posso comparar como uma celebração, é uma festa. Quem está em Cristo vive uma festa. Mas mesmo Cristo estando na festa, pode acontecer adversidades, problemas. Mas o que nós temos que fazer? Faça tudo o que Ele mandar, mesmo não tendo sentido para nós. Muitos de nós poderíamos ir lá, não é mais fácil ir lá comprar, mais fácil não sei o quê, é como o próprio Felipe. Mas mesmo se tivesse 200 denários, não tinha para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que jeito eu vou fazer isso? A gente quer racionalizar. Maria, ela simplesmente falou, ela entendeu, faça tudo o que Ele mandar. Pegue as talhas, enche da água e deixa Jesus fazer o resto. Só faz o que Ele mandar. A sua parte tem que ser feita para que Deus faça dele. Nós precisamos tirar as pedras para que Deus possa ressuscitar os mortos. Nós precisamos encher as talhas para que Ele transforme em alegria, que Ele transforme em vinho. A mesma coisa foi, Neemias tinha perguntado para Hanani, quando eles voltaram, como estava o pessoal, e ele, no momento que ele perguntou, eles falaram, a devastação, Hanani e os judeus que voltaram de lá, falou devastação que o povo estavam. E ele chorou. Foi uma desgraça, humilhação, mais de 120 anos vivendo daquela maneira. E Neemias, ele fez aquilo que muitos deveriam fazer dentro da sua casa. Neemias, ele não olhou que o problema era deles. Neemias tinha um problema, sim ou não, pessoal? Na vida dele tinha algum problema? Não tinha, estava no melhor lugar, ele estava no auge da vida dele. Ele tinha confiança, ele era o copeiro, ele levava o vinho, ele levava a bebida, ele levava a alegria, a função dele era levar a alegria, né? Qual é a função? Uma função de confiança. Era uma função muito alta que ele tinha. Mas naquele momento ele não enxergou que o problema era deles. Ele enxergou que o problema é meu. Por quê? Porque o problema chegou a mim. E muitos de nós temos que viver assim, dessa maneira, dentro da nossa casa.
com os nossos irmãos, dentro da igreja, quando você ouve um problema chegar em você, o problema é seu. E a bispa já falou sobre isso. Eu lembro de um mês atrás, uns 2 meses, 2 meses atrás, que ela disse, quando o problema chegar, o problema é seu. O problema é seu. Então, quando o problema chegar, não, o problema é seu. Então, Deus ele quer que você resolva. Você pode resolver esse problema. Porque se chegou em você, é porque Ele quer te usar. E Ele já te deu graça para realizar essa restauração. E é interessante isso. Porque Ele orou, Ele jejuou, Ele chorou, mas, repita comigo, Ele se movimentou. Ele se movimentou. E na nossa vida precisa ser assim. Porque muitos choram, muitos até oram, muitos até jejuam, mas não fazem nada. Porque não acredita que é possível uma pessoa restaurar uma nação. Sim, é possível uma pessoa restaurar uma nação. Uma pessoa que foi Adão nos colocou em um problema. Uma pessoa nos tirou do problema que foi Jesus. Uma pessoa que foi José. E a bispa ainda falava sobre isso. O que José tinha? José não tinha nada. Mas ele não tinha nada mesmo, porque nem liberdade ele tinha. Mas quando José fez aquilo que era certo, confiou em Deus, e no momento certo, Deus o usou, ele foi colocado na mais alta posição no Egito. E ele pôde sim mudar uma nação. Ele pôde sim alimentar outras nações. Neemias, da mesma forma, ele orou e Deus colocou isso no coração dele. Deus colocou isso no coração de Neemias. É com você que eu vou usar. Deus vai usar você para restaurar a nação da sua casa. Deus vai usar você para restaurar a nação no seu trabalho. Deus vai usar você para restaurar as nações que hoje parece impossível que você vai fazer diferença. Mas Neemias não olhou para as impossibilidades. Neemias, ele confiou no que Deus tinha com ele. Inclusive Elias também, a mesma coisa. Elias chegou num ponto que ele falou, meu Deus, só tem eu, não tem mais nada. Vou fazer o quê? E Jesus, ou melhor, Deus usou Elias para também parar a chuva e devolver a chuva. Da mesma forma foi com Davi, um homem perseguido por causa de inveja. E outras vezes também nós podemos entrar até nessa área da inveja, mas não vou entrar agora. Mas onde eu quero chegar? Ele, no momento certo, quando ele teve a oportunidade, e ele tinha um controle emocional muito alto, porque ele não poderia se apresentar ao rei com semblante triste. No dia que ele apareceu com semblante triste, ali era um problema. Mas o rei, ele perguntou e ele deu o passo de fé. Ele creu na oportunidade que Deus havia gerado. E ele foi, falou, pediu a liberação, pediu a autorização, pediu a condição, e Deus deu tudo a ele. Porque ele deu o passo de fé. Mas Neemias podia ter começado, mas chegado ali, e visto que o negócio era muito complicado. E não dava jeito. Ele levantou na madrugada, passou pela porta da fonte, foi para o tanque a fonte do dragão, foi andando pelas portas, viu a devastação que estava, mas ele falou, não, eu preciso, é possível. Motivou o povo e começou a obra. Você sabe aquelas coisas que a gente fica racionalizando, pensando como vai ser, de que jeito vai ser, quem vai fazer, e aí quem vai estar comigo? Não, você fica esperando alguém estar com você para você começar a obra. Você não precisa de ninguém começar,
Porque muitas vezes, inclusive eu falei isso aí, eu já falei várias vezes isso com jovens. Às vezes os jovens, eu explico para eles, quando você está ali no recreio, ali, né, no intervalo, né? No intervalo, o que você fica fazendo? Muitos ficam ali, tal, e fica fazendo isso, vendo aquilo, tal. Por que você não pega a tua Bíblia e lê, abre a Bíblia e começa a ler no intervalo, na frente das pessoas, tal. Olha o que vai acontecer. Eu já fiz esses testes várias vezes e vários. Bispo, começou a chegar 1, chegar 2, chegar 3. E eu lembro ainda, né, quando o pastor Lohan, ele estava aqui, que foi uma das direções que eu dei para ele, começa, porque havia muita divisão, muitas situações na escola, né? Eu falei, faça a sua parte, começa. Não deu um mês, ele tinha um grupo de leitura de 20 jovens lendo a Bíblia. Você precisa dar o primeiro passo. Deus, ele quer uma pessoa de ousadia. Deus quer trabalhar com gente ousada. Deus quer trabalhar com pessoas corajosas. Deus quer trabalhar com pessoas que não se prendem a coisinhas. Acredita no que Deus colocou no seu coração, vai e faz. Eu ainda fiz um paralelo na segunda passada, a oferta da viúva e a mulher com um frasco de alabastro e derramou na cabeça de Jesus. As pessoas olhando de forma externa, olhando para números, ninguém se incomodou quando a viúva chegou e deixou as suas 2 moedinhas ali de bronze, as suas 2 moedinhas. Muito pelo contrário, Jesus que teve que chamar os discípulos, sim ou não, pessoal? Observe ali, ela está dando a maior oferta. Muitos ricos estão dando o que está sobrando, mas ela está dando a sua melhor oferta. Mas quando foi derramado aquele perfume sobre Jesus, todos os discípulos se levantaram, porque olham para números. Olharam para os números. Porque ali valia o quê? Mais de 300 denários, mais de um ano de trabalho. Ficaram absurdos, mas podia dar dos pobres, mas ninguém falou nada da ofertinha da viúva. Mas ambas chegou e chamou muita atenção de Jesus. Porque Jesus, ele olha para o coração. Ele quer que você dê o seu melhor, independente de números. Não foque em números. Deus, ele quer o seu melhor. E muitas pessoas estão, muitas vezes, acuadas, acovardadas, envergonhadas, tanto que nós vemos muitas vezes nos testemunhos. Bispo, vários. A grande maioria falou isso nos testemunhos. Eu olhei e só tinha R$4. Eu tinha até vergonha de fazer isso. Uns pagando os metros quadrados, outros pagando um mês, outros fazendo isso, outros, como recentemente a bispa trouxe aqui, do Marcos aqui, pagando todas as tintas de todas as igrejas, para pintar as igrejas, que tem fábrica de tinta. Então, assim, meu Deus, mas eu tenho R$4, outro eu tenho R$11, outro eu tenho R$80, né? 81, né? R$80, outra tem 24 reais, né? E Deus assim, multiplicando, porque era o melhor. E quando você dá um melhor, não é números, aquilo multiplicou por 100, multiplicou por 200. Porque Deus, ele quer o coração, ele quer um povo que está aberto para o coração. E não fica tomando decisões pelo medo. A bispa fez esse paralelo aqui, ainda falando aqui de Tiago, ainda de Jó, né? Falando de Jó, que a Jó 3, 25, 26, fala sobre isso. O que eu receava me sobreveio, o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Ou seja, Jó, ele tinha medo. Ele tomava as decisões pelo medo. Mas quando ele recebeu a palavra de maneira revelada, ele recebeu dobradamente aquilo que foi.
tirado aquilo que te foi roubado pelo diabo. Porque ele não tomava mais agora decisões pelo medo. Ele entendeu, ele confiou e Deus ele restituiu. Então você não pode viver com medo. Porque o medo gera incredulidade. E a bispa falava isso, falava essas 3 frases aqui, ó. A incredulidade joga as vitórias para o futuro. A incredulidade coloca na cabeça das pessoas que nunca é para elas. E sempre a incredulidade vai colocar que não é para agora, era para o futuro. E é por isso que muitas pessoas nunca vivem o agora. Porque nunca dá tudo agora. Nunca acredita em tudo no agora. Mas sempre acredita, não, tá bom, tal, não, mas eu sou a ressurreição e a vida. Não, eu entendo que no último dia, Jesus, meu irmão vai ressuscitar. Ei, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Inclusive hoje, quando a bispa estava derramando essa unção sobre mim, e ela estava finalizando aqui na frente, eu gritava, eu falava, eu possuo este poder, como Jesus disse, o poder da ressurreição de Cristo. É o poder da ressurreição, e a Bíblia diz isso aqui, depois você vai, pesquisa e possui esse versículo para você. Você tem o poder da ressurreição. Nós temos este poder. Porque é o poder de Cristo, que vem através do Espírito Santo que está sobre nós, que é gerado esse dunamis, a explosão na nossa vida. Então, da mesma forma que você olha, Deus ele pode achar, Deus ele pode encontrar e nos ajudar a achar uma vaga de estacionamento. Deus também pode ressuscitar um morto. Da mesma forma, o mesmo Deus, ele não vê dificuldade ou limitação. Da mesma forma que ele te ajuda a achar uma vaga para parar o seu carro, ele também te tira das covas. Te levanta dos sepulcros. Faz as ossadas gerar vida. Faz você entrar numa fornalha e sair sem um fio, cheirando, não queimado, cheirando queimado. Entra numa cova e fecha a boca dos leões. É um Deus que pode e faz do jeito dele, da hora, no momento dele, mas, repita comigo, é movido pela fé. E a fé não anda junto com medo. Você não pode ter medo. Porque muitos podem até fazer como Pedro. Eu tenho coragem de começar esse propósito. Eu tenho coragem de sair do barco. Mas no momento que eu estou vendo as ondas, as tempestades, os trovões, eu olho para as circunstâncias e eu começo a afundar. Sempre é um medo que vai te colocar debaixo da água. Mas sempre é a coragem movida, a fé movida pela coragem de acreditar, é que te vai fazer você andar sobre as águas. Então, confie no que Deus está fazendo. Saia do barco e comece a andar. O momento de você entender o que Deus está fazendo aqui. Eu ainda, quando a bispa, cada pessoa que passava, a bispa, ela falava. E as pessoas, cada uma tinha, tinha, porque eu já falo no passado, tinha um problema, tinha uma dificuldade, tinha uma dívida, tinha uma doença. E a bispa sempre falava isso. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar. E eu entendi. E eu acredito que muitos entenderam aqui também. Que essa unção é para te dar aquilo que você veio buscar. Essa é a unção que foi derramada hoje aqui. É uma unção para te dar aquilo que você veio buscar.
você veio buscar alguma coisa. E se você crer, você está voltando com ela hoje. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu peço a Deus que essa palavra chegou de forma revelada no seu coração. Que a partir de hoje, você não saiba viver de uma outra maneira. Que você se incomode com o seu eu de 1 hora atrás, quando você chegou na igreja. Que haja um incômodo hoje. Que no momento que você olhar e observar uma atitude como antes, uma reação, um comentário, um pensamento, um sentimento, você dê um passo para trás e fala, opa, eu não vou viver assim. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais esta pessoa. Eu não penso mais assim. Eu não sou mais assim. Por que eu estou fazendo isso? Acabou. Hoje eu decido enterrar. Eu não vou mais pensar com medo. Eu não vou mais agir com medo. Eu não vou reagir com medo. Eu não vou mais me comportar como uma pessoa com medo. Porque o meu Deus não tem medo. Toda pessoa que sabe quem é em Deus e sabe como Deus orientou Ezequiel, profetize sobre a minha palavra liberada. Profetize sobre a minha palavra. Não é pela tua. Não é pela tua. Às vezes você pode falar a mesma frase que muitas vezes nós vemos muitas vezes. Mas o ponto é quando você acredita. Porque nós sabemos repetir, mas muitas vezes não sabemos acreditar no que estamos repetindo. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Mas você precisa, quando você realizar uma oração, creia que já recebeu. Realize a oração, peça a Deus, mas creia que já recebeu. E assim sucederá. E assim acontecerá. Você precisa crer que é possível, crer que já recebeu. O ponto é que você precisa crer que já recebeu. Não é para amanhã, no dia 8, no terceiro propósito. Não, Deus quer fazer hoje. Deus está falando que o portal está aberto hoje. Quando o povo de Israel quis entrar na terra, já não era o dia, no portal já não estava aberto. Fizeram de tudo. Inclusive, levaram a arca da aliança, mas Moisés não foi junto. Mas levaram um sacode. O que adianta eu levar a Bíblia debaixo do braço, eu querer fazer depois do portal, quando o portal foi fechado? Não adianta. A bispa ainda falava isso ontem. Se Deus está fazendo com você e falando com você hoje, é hoje que você deve fazer, porque amanhã o teu coração vai estar mais duro. O coração endurece no outro dia, mas hoje ele está mole. É como aquela massa fresca, o mestre de obra, o pedreiro, tem que passar na parede, tem que montar hoje. Se deixar para amanhã, endurece, acabou, jogou fora. A mesma coisa uma massa de bolo. E a gente vê muita sobre a farinha, o fermento dos fariseus na massa. Né? Quando você leveda a massa, você perdeu a massa, tem que recomeçar, não dá para salvar mais a massa. Então o ponto é que você precisa acreditar hoje, tomar as decisões hoje, no dia de hoje, para que Deus faça hoje na sua vida. Para que Deus derrame hoje na sua vida. Deus quer que você creia hoje. Deus quer que você entregue hoje. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você se aproxime. Deus quer que você se rasgue hoje. É hoje o dia. Deus está falando com o nosso povo aqui. Mas muitos estão falando com Jesus e não está entendendo que hoje ele veio para ressuscitar Lázaro, não é amanhã.
Não, Ele quer hoje. Não, meu Deus, eu sei que um dia o Senhor vai fazer. Não, o Senhor não quer fazer um dia, Ele quer fazer no dia 7/7. Ele quer fazer no dia de hoje, 7/7. Deus fez às 7 da manhã e está fazendo às 7 da noite. Então é hoje, é a plenitude do tempo, o momento é hoje. Então não permita olhar de uma maneira incrédula, porque a incredulidade te coloca amanhã. Mas a fé, a fidelidade com Deus, te coloca no hoje. A incredulidade fala para amanhã. E tanto que a incredulidade é mentirosa, que a todo momento Deus está falando, o amanhã não te pertence. E muitos estão achando que amanhã que o negócio vai acontecer. Se Deus está falando o portal é hoje, porque Ele não vai fazer hoje? Ele quer fazer e Ele vai fazer. Mas a única pessoa que pode impedir isso é você. Não seja mais o impedimento de Deus. Se Deus está falando, tire a pedra, tire a pedra. Porque Deus vai ressuscitar coisas mortas de sepulcros. Deus, Ele vai tirar da escuridão, das trevas, da morte, e vai trazer a luz. Lázaro estava lá 4 dias, fedendo, sozinho, naquelas trevas escuras. E Jesus manda tirar, sai para fora, Lázaro. Saia para fora e tire essas vestes da morte, porque você não é mais um morto. Tire a pedra, tire as vestes da morte. Você não é mais um morto. Essa situação pela fé não está mais morta. Eu acredito que situações não estão mais mortas. Deus está tirando isso do Ministério Mudança de Vida. É um novo tempo. E para a glória e pela misericórdia de Deus, você está fazendo parte deste tempo. Fala com Deus nesse momento. E apresente a Ele, neste momento, que você não será o impedimento de Deus. Eu não serei mais um impedimento da obra de Deus. Eu não vou mais ser a pedra no caminho para a operação de Deus. Eu não serei mais as valetas, as lombadas para a minha vida reta que o Senhor está me chamando, a vida da retidão. Não, os caminhos serão retos, não mais tortuosos. Não vou mais viver assim. Você não vai mais viver assim. Você não é assim. Você pode ter vivido uma vida assim, mas você não é assim. Deus não te fez assim. Deus não te chamou para isso. Eu creio no que Deus está fazendo aqui. Ele está fazendo na nossa vida. E às vezes a gente está olhando para tantas coisas. Não olhe para coisas. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Mantenha os seus olhos nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. A palavra de Deus diz. Pense no que é grande, no que edifica. Pense nas coisas, olhe para o alto. Confie em Deus. Tome essa decisão hoje. Hoje eu estou tomando essa decisão, meu Deus. Eu estou vivendo hoje esta restauração na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus está restaurando a tua vida hoje aqui. Porque quando você decide que não vai ser o impedimento de Deus, você vai viver a glória de Deus. Então viva a glória de Deus nesse momento. Viva a glória de Deus. Viva a glória de Deus. Vou reconstruir. Fala com Deus. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura. Que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é
sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas. Ele está restaurando a sua vida, começando pelo teu espírito. E o faz vencedor, Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Sim, podemos viver. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai, na tua operação hoje aqui. Eu creio, meu Pai, no teu poder. Eu creio, meu Deus, na unção. Meu Pai, na unção que entrega aquilo que essa pessoa veio buscar. A unção, o que você precisa, o que você veio buscar, essa unção, ela vai entregar aquilo que você veio buscar. Eu não sei o que você veio buscar, mas o que você veio buscar é essa unção, este poder, isto que Deus está fazendo aqui, vai entregar, está entregando a você hoje. E eu acredito nessa unção, neste poder que Deus está derramando sobre toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pegue o seu propósito neste momento e vamos orar e vamos apresentar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, neste momento e apresentamos, meu Pai, o nosso propósito de fé dos 52 dias e eu peço, meu Deus, visita cada um, visita o nosso povo, meu Deus, aonde estiver uma situação devastada, destruída, doente, enferma, vivendo, meu Pai, situações de humilhação, situações de vergonha, situações de escassez, situações, meu Pai, que roubam a vida, a paz, a alegria, o ânimo, situações, meu Pai, na saúde, toda doença, enfermidade, toda inflamação, infecção, problemas no rim, no estômago, no coração, nos braços, nas juntas, meu Deus, toda alergia, meu Pai, todo bloqueio na mente, meu Deus, todo espírito que vai achatando as mentes, vai travando as línguas, está amornando, está esfriando, está roubando o nosso povo, que todo demônio da escassez que vem fazer esta pessoa olhar através dos óculos da ferida, os óculos da mágoa, os óculos da rejeição, os óculos da religiosidade, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, do Ministério Mudança de Vida, do nosso povo, da igreja, meu Pai, dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, a nossa empresa, em o nome do Senhor Jesus, e saia, e saia, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro todas as áreas da sua vida, as áreas devastadas, as áreas destruídas, as áreas que estão amarradas na sua vida, as áreas que está te gerando incredulidade, medo, covardia, retrocesso. Eu quero ordenar agora, caia por terra hoje. Declara que esta situação na tua vida não tem mais o poder sobre você. Você tem o poder e a autoridade. Jesus disse, foi-me dado o poder e a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então você pode declarar na terra e o poder do céu ser derramado, entregar na terra. Aquele que ligar na terra será ligado no céu. Então declara na terra, essa situação está encerrada, essa situação está encerrada, eliminada, finalizada. Deus está botando um ponto final hoje aqui nela. Não, eu não preciso
Deus, se Ele quiser, não precisa ser depois de 50 dias, Ele pode fazer hoje, e eu creio que Deus está fazendo com você hoje. Você que deu o seu melhor, você que está vivendo esse mover, você que veio pegar essa unção, daquilo que você veio buscar, daquilo que você precisa, a unção da fluidez, da solução, da prosperidade, da cura, da libertação. Deus pode restaurar todo o seu ano, toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu casamento. Hoje, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro situações amarradas sendo desamarradas, desbloqueadas, destravadas, desamarradas, curadas, libertas, livres. Você está livre neste momento. Declara qual é a área da tua vida que hoje você crê que Deus já te entregou. Qual é a área da tua vida hoje que você tem a certeza? Hoje eu já saio daqui, meu Deus. Eu tenho a certeza. No meu coração o Senhor está entregando. Por quê? Porque eu acabei de entregar aquilo que me segurava. Muitas pessoas que passaram aqui, a bispa, ela recebeu a revelação do Espírito na hora. E ela disse, entrega isso. Para várias pessoas, entrega isso. Entrega o que Deus está pedindo agora, para você viver o seu milagre. Entrega agora, libera agora. Faça agora. Para de perder tempo. Deus está te pedindo algo, entrega logo. Então entrega logo. Para de pensar. Quem pensa não faz. Pode parar e pode analisar todos aqueles que viveram o extraordinário na palavra de Deus, não pensaram. Porque você não precisa pensar para obedecer. Você não precisa pensar para obedecer. Quantas vezes nós vemos isso em adestramento, até em animais. Senta, senta. Deita, deita. Rola, rola. E muitas vezes, o problema de muitos que estão pensando, como, de que jeito, de que forma, quais os empecilhos, o problema de Zacarias foi isso, ficou pensando, como, de que jeito, que maneira, como eu sou velho, Quando Deus liberou, aqueles homens vieram até a tenda de Abraão e falou que voltariam, e ela estaria grávida. Quando a Sara riu, por que você riu? Quantas pessoas estão ouvindo, ao invés de possuir, está rindo? Há único momento que Deus, Ele te fala para rir, é quando você está voltando de situações, é para glorificar o nome de Deus. Aqueles que voltaram, indo para Sião, aqueles que estão voltando do exílio, aqueles riam, vocês chorarão de alegria. Deus está falando de coisas que é o único motivo, eu não vou rir da palavra. E muitas pessoas dentro ficam rindo porque não acreditam que pode ser possível. E Deus está falando do impossível aqui. E você vai viver o seu impossível. Se você viver nessa situação, se você rir dessa situação, você vai continuar nela. O que você vai perder se você entregar tudo a Deus? Você nunca perde nada, porque tem pessoas que já não tem nada para perder. E às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu vou perder. Você vai perder o quê? Você já perdeu. Mas uma coisa eu já vi, e todos os dias eu vejo. Um dia de favor equivale a décadas sem favor. Um dia de favor. Um dia de favor equivale a uma vida sem favor. Deus está falando que em um dia Ele pode mudar a sua história. Uma nação nasceu em um dia. E você pode viver em um dia. Neemias foi em 52 dias, ele restaurou algo que estava há 120 anos devastado. Se você fizer a sua parte e confiar em Deus,
tijolo a tijolo, porta em porta, tranca em tranca, trava em trava. Nos momentos de vitória, nos momentos de guerra, estando acordado durante as noites que Ele pede, as oportunidades que nós recebemos, estando em tempos que uma mão eu estou na espada, outra mão eu estou na enxada, eu estou trabalhando, mas também eu estou vigiando, eu estou atento, eu não estou perdendo, eu não estou perdendo e nem acreditando, porque o que Sanbalat e Tobias Gesem mais faziam eram as ameaças. Eram as ameaças, o diabo gosta de ameaçar, mas nós já ouvimos várias vezes isso. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. É um cachorro e nós que vamos determinar a proximidade desse cachorro. Nenhuma praga e nenhum mal chegará à nossa tenda. Nós estamos remidos, nós estamos protegidos, nós estamos guardados por Deus. E você precisa começar sempre a sua vida, como eu já vi várias vezes a bispa falar e a bispa nos mostrar isso. Quantas vezes meu irmão ficou doente, mas ela já partia da vitória, sempre declarando Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, e contudo nós consideramos castigados por Deus, mas Ele foi transpassado, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. A todo momento ela se agarrou partindo da vitória, ela já partindo que aquilo já era passado, porque Ele já tinha levado sobre si as doenças. E aquele menino não estava doente mais. Da mesma forma nós vemos a história aqui de Marcos 9, do menino endemoniado. Jesus, ainda começando uma geração incrédula, levou os discípulos, mas não puderam fazer nada. Mas no meio, ele perguntando, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, ele respondeu. Muitas vezes o Espírito tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus disse, se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino disse, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque o problema é a incredulidade sempre. Ele entendeu. Ele entendeu que o problema não era doença. Ele entendeu que o problema não era dívida. Ele entendeu que o problema não era um problema no casamento, na saúde, no financeiro. Era um problema de incredulidade. Confia no Senhor. Derrama a sua vida a Ele. Porque o problema sempre será de incredulidade. E se você acreditar no Senhor, Jesus está dizendo, tudo é possível àquele que crê. Então tudo já foi possível. E hoje você, pela fé, já pode falar no passado que você viveu. Eu já tive uma doença, hoje não tenho mais. Eu já fui endividado, mas não sou mais. Eu já tive um nome sujo, mas hoje eu sou um grande Eliaquim, o maior mantenedor deste reino. Eu sou o maior mantenedor deste reino. Repita comigo, eu sou maior. Mantenedor. Jiré. Coluna. Eliaquim. Aquele que Deus levanta e sustenta para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. E obrigado pelo que o Senhor fará. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.